Pai eterno, pedimos o perdão ao Senhor, a sua misericórdia. Hoje é um culto de ceia. Não olha para as nossas indignidades, Pai, mas olhe para aquele sacrifício que foi gravado, exposto no Calvário, e o seu sangue, a sua vida foi vertida, e ali estamos firmados, Pai. Todos nós somos pecadores, salvos pela graça. A graça, sublime graça, que nos alcançou, Pai. Eu peço que o Senhor vivifique a palavra, fale aos nossos corações, repreendo todo espírito contrário, que venha trazer qualquer forma de desordem, desatenção, qualquer coisa, Pai, eu repreendo no nome do Senhor Jesus Cristo, mas que haja atenção no Senhor, que os nossos corações possam estar abertos para receber de Ti, e o poder da Tua ressurreição possa ser manifestado nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus, irmãos. Hoje eu tenho por tema o sexto selo. Então vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse 6, no versículo 12. Deus abençoe cada irmão, cada visitante. Sintam-se bem em nosso meio. Amém? Estou vendo a filha do irmão Beto ali. Deus abençoe. Estão sempre acompanhando pela internet. Isso é bom. Tem algumas notas para dar para os irmãos ainda. Enquanto os irmãos vão procurando a Escritura. Quarta-feira nós vamos ter um culto especial com o pastor Timóteo, da África do Sul. Ele estará conosco nessa próxima quarta-feira, aqui em Tramandaí. Então todos façam um bom esforço para estar. Será um culto diferenciado, não é? Outra coisa em forma de ensinamento que eu gostaria de dar como nota é sobre a apresentação das crianças. Muitas vezes as pessoas vêm para apresentar, e às vezes até pessoas que não são crentes, não é? Não são da igreja, e elas vêm e trazem familiares e querem estar juntos, querem vir até a frente. Eu perguntei acerca disso para o pastor Febrônio, e ele disse que oração não faz mal para ninguém. Só que às vezes as pessoas pensam que, ou até mesmo por não serem da igreja, não entendem o nosso costume. E nós não temos o costume de apadrinhar, ter padrinhos e coisas assim. Então, quando a gente ora por uma criança em apresentação, é bíblico. Está orando para apresentar a criança a Deus. Também não quer dizer que a criança vai ser salva. Ela precisa ter a decisão dela na hora certa, na idade dela. Toda criança é inocente. Se morrer, acontecer alguma coisa, ela é salva. Mas aquela oração não é para salvação. É para uma bênção, para que não haja doenças, não haja problema, e joga em cima dos pais uma responsabilidade em cuidar o filho, em ensinar o filho na presença do Senhor. Agora as pessoas trazem convidados, às vezes amigos, parentes, e aquilo fica parecendo um costume católico de padrinhos, e às vezes até saem dizendo, tu é meu padrinho. Então nós não temos este costume, irmãos, e a oração que é feita não vindica nada disto. Então não vamos interpretar mal, oração não faz mal para ninguém, mas para os nossos, para os da casa, eu peço que não tragam mais pessoas para vir orar na frente, vem apenas o pai e a mãe da criança. Está bem assim? Vamos manter, porque este é o costume da mensagem. Então vamos manter o costume que nós temos. Amém? Isso é bíblico. E também gostaria de dar uma nota, o aniversário do irmão Paulo foi ontem, né, irmão Paulo? Deus lhe abençoe. Vamos orar pelo nosso irmão, que Deus possa dar muitos outros dias de vida. Como? A Fábio também? É? Deus abençoe, irmã Fábio. Tem mais alguém que está de aniversário este mês? A irmã Maiara, o Davi. Isso é bom. A Mirinha, a Laura também, né? Deus abençoe cada um, então, no nome do Senhor Jesus Cristo. A Sara, o Zilmar, temos bastante, não é?
Todo mês a gente tem um monte, uma fila. No final do ano vamos nos reunir e fazer uma festa só, tá bom? Então vamos ler nossa escritura. Está em Apocalipse 6, no versículo 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro, como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um forte vento. E o céu retirou-se, como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Até aqui. Senhor Jesus Cristo, lemos a sua Escritura, a sua palavra, e pedimos que o Senhor a vivifique, Pai. Que o Senhor possa abrir e falar ao nosso coração. Não queremos falar nada além daquilo que o irmão Brana já nos ensinou, e da forma que ele nos ensinou na mensagem do sexto selo, assim queremos passar à igreja. Pedimos a tua bênção no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar, irmãos. A gente sabe que a palavra vem somente ao profeta. E da maneira que o profeta pregou, a gente deve pregar. A gente não pode aumentar e nem diminuir. Deus não tem responsabilidade sobre a minha pregação. Ele tem responsabilidade sobre a pregação do sétimo anjo, do profeta. Então, na voz do sétimo anjo, a gente está seguro. Amém? Eu quero recapitular um pouco, irmãos, para que a gente possa lembrar sobre este assunto que estamos tratando, já vem uma série de cultos. E desde o começo a gente vem vendo os tempos, ali como as 70 semanas de Daniel, os períodos que foram tratados, Deus tratando com os judeus e Deus tratando com os gentios. E nós vimos que na última semana, no último intervalo de tempo, a última parte, Deus rachou a semana no meio. E as semanas é Deus tratando com os judeus. Então, na última semana, ele fez uma brecha. Ele partiu a semana no meio, e meia semana equivale a 3 anos e meio. Então, esses 3 anos e meio foi o ministério do Senhor Jesus Cristo aos judeus. Ele pregou aos judeus. Não falava com os gentios, mas aos judeus. E quando passou esses 3 anos e meio, Jesus foi crucificado. Então se abriu-se um intervalo, uma brecha, que foi a graça do Senhor vindo tratar conosco, com os gentios. E isso inicia as 7 eras da igreja, e nós vimos os selos, até o 4º selo, está dentro dessa cronologia, tratando com os gentios. E a maneira que Deus veio tratar com os gentios foi um pouco diferente da maneira que ele tratava com os judeus. Aos gentios, ele derramou seu Espírito Santo. E ao derramar seu Espírito Santo, em um período de algumas eras, ele foi trazendo a sua unção, equivalente à maneira que Satanás atacava naquela era. Então, desde o início, irmãos, desde que Satanás se rebelou, é uma guerra. E se o diabo traz um ataque, Deus traz a sua defesa e ataque. E nas primeiras eras, Deus trouxe a unção do leão para combater aquele espírito de doutrina, que era um cavalo branco. E aí vocês podem ver os cultos passados, está bem detalhado essas partes. Então veio o cavalo branco e Deus mandou o espírito, a unção do leão, trazendo a fé, a palavra, ali em Paulo, Pedro, João. Eles firmaram a palavra de Deus. Mas aquele espírito de doutrina foi ganhando força e logo se transformou num cavalo vermelho e trouxe outra maneira de atacar, trazendo o sacrifício, as perseguições, as mortes nas arenas do cristão.
E Deus manda outra forma do Espírito Santo agir, a unção do boi, o animal de sacrifício. E assim os nossos irmãos iam para as arenas cantando, dando louvor a Deus, sabendo que a vitória era ganha, mesmo morrendo e selando o seu testemunho. Assim o diabo foi mudando sua forma e vem com um cavalo preto, com uma balança, com vendas de indulgências e coisas assim. E nessa época, a Bíblia foi tirada do povo. As pessoas não tinham mais acesso à palavra de Deus e ninguém sabia se aquela doutrina era correta ou não. Então, como você analisa se uma doutrina é correta ou não? À luz da palavra. Tem que concordar com a palavra. Ainda que um anjo venha do céu e pregue outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja anátema. Paulo falou assim, não foi? E é o mesmo evangelho de Paulo que nós pregamos. Não pode ser diferente até os dias de hoje. Mas naquele tempo foi adulterado tudo e se perdeu. As pessoas não podiam conferir com a Bíblia, porque não havia Bíblia ou nem sabiam ler. Mas Lutero rouba uma Bíblia e ele traduz ela do latim para o idioma alemão e espalha em vários idiomas, e aquilo se torna popular e as pessoas começam a ver, e aquilo traz uma reforma sobre a Igreja Católica e transforma novamente o cristianismo, volta a ser como era mais parecido no começo. Mas logo que o tempo passa, essa unção do homem, da inteligência, do raciocínio, o animal era o homem, a forma que Deus estava atuando, isso traz as doutrinas e coisas assim, e sai toda a sorte de igrejas evangélicas que existem. Mas, no último tempo, tratando-se com os gentios, Deus envia uma nova unção, a unção da águia. E o diabo via o cavalo amarelo, que é a mistura de todos os outros 3 cavalos. Então, o diabo vem atacando na nossa época, na nossa era, com todas as forças. E Deus manda a última unção para nós, que é a unção da águia. A águia vê longe, a águia vê os detalhes. A águia olha para a palavra e enxerga as diferenças. E por que a unção da águia? Porque a águia voa, não voa? E no nosso tempo nós vamos ser arrebatados. Então temos que voar. Amém? Sendo assim, a gente passou pelo 5º selo também. E no 5º selo, a gente vê que eram as almas debaixo do altar. E essas almas clamavam por vingança. Agora veja, de forma cronológica, o tempo passando, se passaram 2000 anos, até hoje, onde nós estamos ainda vivendo no 4º selo, na era de Laodiceia. Mas o 5º selo, ele começou antes. Veja que não tem um animal apresentando o 5º selo. Por quê? Não há mais o Espírito Santo apresentando, mandando uma unção para a sua igreja. Porque o 4º selo, ou a era de Laodiceia, termina quando a noiva é arrebatada. Quando cumpre-se o desígnio de Deus com a águia, ela voa. Então a noiva é arrebatada e termina a era. E Deus, desde antes, já vem tratando com os judeus. Você vê que esses do 5º selo eram as almas que estavam debaixo do altar clamando por vingança. Então eram os judeus clamando por vingança. Cristão não clama por vingança, cristão perdoa. Você vê isso em Estevão e todos os outros mártires. Jesus mesmo na cruz morreu perdoando. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Mas os judeus não, eles têm uma natureza diferente. E eles clamam por vingança. É olho por olho, dente por dente. É lei. E a lei condena, a graça perdoa. Mas eles, debaixo da lei, do ensino deles, da maneira que Deus se apresentou a eles, eles clamam por vingança. Mas foi-lhes dada vestes brancas e que esperasse um pouco mais de tempo, até que se cumprisse o número daqueles que haveriam de ser salvos, os 144 mil. Então nós vemos agora no 5º selo uma mudança de etapa, uma mudança de dispensação. A noiva é recolhida e Deus volta a tratar com os judeus. Amém? Todos estão acompanhando? Está claro? Eu creio que a maioria já ouviu falar sobre isso, ou já assistiu os outros cultos. É só para lembrar. Está bem? Você pode ver isso mais detalhado depois. Quando ele volta a tratar com os judeus, então ele tem que tratar da mesma maneira que ele sempre tratou. E ele vem trazer aos judeus o profeta.
E ele traz duas testemunhas, você vê isso em Apocalipse 11. Então, nesse período agora, que ele volta a tratar com os judeus, nós retornamos às 70 semanas de Daniel, que é o tempo dos judeus, que faltava uma semana, meia semana, não é? O final da meia semana, daquela última semana. Então, meia semana foi Jesus. No meio, nós entramos na brecha, nós entramos nesse intervalo, a graça. E agora, Deus volta a tratar com os judeus a última semana. E vemos pela Bíblia, mais 3 anos e meio, fecha a última semana. Agora nós vamos falar sobre esses 3 últimos anos e meio, depois do arrebatamento. A noiva é tirada, aparecem em Jerusalém 2 profetas, Moisés e Elias. E estes 2 profetas, eles vão fazer aquilo que eles fizeram antes. No nome do Senhor, eles vão trazer as pragas, as pestes, vão trazer o juízo e vão pregar a palavra de Deus. Vão mostrar a Jesus Cristo para o povo judeu que até hoje não aceita, mas eles crerão num profeta judeu. E Deus vai levantar os 2, Moisés e Elias, Moisés trazendo a lei, foi quem trouxe a lei, e Elias foi aquele que pregou a todo o povo de Israel. E ali vai resgatar a casa de Israel, os 144 mil. Eu estou resumindo de uma forma bem abrangente, irmãos. Mas vamos ver aqui com mais calma agora. Então nós entramos no período que é chamado de grande tribulação. E Jesus falando sobre isso, ele tipifica e explica de uma forma que a gente possa entender esta mudança, essa curva que Deus faz, deixando de tratar com os gentios e volta a tratar com os judeus. Mateus 25, vamos ler aqui, diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Ou seja, dormiram, né? Cochilaram e dormiram. Isso é, passou o tempo das eras. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. No final do tempo, no final deste dia, no final desta era, vem uma mensagem, clamando, saia ao encontro, acorda. Uma mensagem que restaura, que desperta. Houve um clamor, houve uma sentinela que vem e diz, aí vem o noivo, aí vem Jesus Cristo. Aí vem o arrebatamento, se prepare, junte a vasilha, o azeite. Aí vem o esposo. Então todas aquelas virgens que se levantaram se prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Deu arrebatamento, acaba a misericórdia. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abra-nos. E ele respondendo disse, em verdade vos digo, que vos não conheço. Vigiais, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Isto é, ninguém sabe o dia nem a hora do arrebatamento. Mas nós sabemos o que devemos ter para ir. Nós devemos ter o azeite. Nós devemos cuidar da lamparina. Nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Nós precisamos pedir, buscar, comprar o Espírito Santo. Vinde, comprai sem dinheiro e sem preço. Amém? Buscar enquanto se possa achar. Isaías. Você busca o Espírito Santo, você alimenta o seu corpo, você cuida dessa lamparina. Você sabe como se cuida de uma lamparina? Tem que ficar olhando. E durante as eras da igreja, todas dormiram. Toda a igreja
tanto as virgens quanto as prudentes ou as nécias, tanto o joio quanto o trigo, todos dormiram. Mas no final houve um clamor, um despertar, uma palavra. Em fé. Amém? Que Deus nos abençoe e continue nos abençoando. Mais uma semana na sua presença. Cumprimente o seu irmão, diga Deus abençoe e vá em paz no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor. Às vezes a gente ouve acusações. Fazendo sinais e mostrando, aí vai apertar. O arrebatamento, irmãos, será algo secreto. A Umbanda chama de rapto, porque é algo que você não nota, você não vê, vai passar despercebido. E talvez aconteça tudo junto e vai ser grande confusão. Talvez dê um terremoto grande como esse, as pessoas nem vão notar, e dá alguma catástrofe natural e as pessoas nem vão notar que um povo sumiu. Em outras mensagens, o irmão Branda chega a dizer assim, que na igreja alguém vai perguntar, onde é que está aquela moça que cantava? Aí alguém vai dizer assim, parece que ela foi embora para a casa de uma tia. E na verdade ela foi arrebatada. E ninguém nota, ninguém percebe. Mas quando ver os sinais, misericórdia. Quando se ver duas testemunhas lá, misericórdia. O arrebatamento se deu e você ficou. Eu lembro do culto passado até fazendo assim para mim. Eu não. Não, eu também não. Mas veja, estas que é chamada de nécias, aquelas que não tinham o Espírito Santo, pessoas que eram cristãs e não receberam o Espírito Santo, não tinham a porção necessária, vamos falar assim, um crente meia boca, um pé no mundo e um pé na igreja, esses vão se apavorar e vão ver, porque conhecem a palavra. E serão jogados em trevas. Esse período agora que nós estamos falando, esse selo da grande tribulação. E a primeira coisa que nós vemos é trevas. Veja. E havendo aberto o sexto selo, eis que houve um grande terremoto na terra, e o sol se tornou-se como saco de silício. Se tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Vamos ver isso em outras escrituras. Tudo Deus faz de maneira perfeita. Você vê, estará lá Moisés e Elias, não é? Então, Êxodo 10, no 21, diz assim, então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. E não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Amém? Esta é a maneira que Deus trata com os judeus. E da mesma maneira que Ele tratou no passado, Ele vai tratar novamente com eles. E os que são predestinados reconhecerão. Em Isaías 13, no 6, diz assim, uivai
porque o dia do Senhor está perto. Vem do Todo-Poderoso com assolação, pelo que todas as mãos se debilitarão e o coração de todos os homens se desanimará. E sobre Sião e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão, como uma mulher parturiente que está prestes a dar à luz. Cada um se espantará do seu próximo, e os seus rostos serão rostos flamejantes. Eis que o dia do Senhor vem horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela, porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Veja, porque as estrelas do céu e os astros não deixarão brilhar a sua luz, e o sol escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer as suas luzes, ou a sua luz. Isaías falando da mesma coisa que está para acontecer. Isaías é um livro completo, ele fala de toda a Bíblia, desde o Gênesis a Apocalipse. Agora vamos em Mateus 27, onde está a crucificação de Jesus. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Em Mateus 24 também, no 29. Aqui em Mateus 24, no 29, irmãos, quando os discípulos perguntam para Jesus, eles fazem 3 perguntas. Quando serão essas coisas? E qual sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Já falei sobre isso outro dia. Mas eles fazem 3 perguntas e Jesus começa a responder para eles, primeiro tratando-se para nós, os gentios, falando sobre as eras, o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro, o quarto. Então ele fala tudo o que vai acontecer, volta a falar aos judeus, começando desde o começo, desde a abominação no lugar santo, que falou Daniel, que é a mesquita de Omar. Hoje nós estamos olhando para isso. E ele começa a dizer, falando que haveria perseguições, e onde chega a parte do 5º selo, eles seriam entregues para serem mortos. Isso é as perseguições dos judeus, ali por Hitler, por Mussolini e pelas eras negras. Até que ele chega então ao 6º selo, no 29, que diz assim: e logo depois das aflições daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Isso é a terceira vinda do Senhor Jesus Cristo. Primeira vinda, ele vem como Filho do Homem, na forma de Jesus Cristo. Um profeta, Filho do Homem significa profeta. Ele era um profeta. Moisés falou, virá um semelhante a mim. A ele vocês dão ouvido, a ele vocês ouviram. E quando Deus vem e vindica o ministério de Jesus, ele diz, a ele ouvi. Ele é meu filho amado, com prazo morar, tenho alegria em morar. A ele vocês ouviram. Mas eles não perceberam, não viram, foram cegados. Então ele vem depois no Pentecostes como Filho de Deus, na forma do Espírito Santo. E então nessa terceira vinda, ele vem como Filho de Davi, como Rei. E aí então ele será o Rei dos judeus. Mas veja, a natureza entrará em colapso. Aqueles que ficarem, que não forem no arrebatamento, não adiantará orar. Não há mais Espírito Santo. Não haverá nenhuma misericórdia. Será grande tribulação. A besta, a imagem da besta e as
políticas e o mundo religioso se unirá contra quem crer desta maneira. Então virá todas aquelas perseguições para este povo que ficou para trás. Virá perseguições onde não poderão comprar ou vender. E você diz, mas como será isto? É muito simples, é só mudar a moeda. E onde se faça uma moeda, um governo mundial único com uma única moeda, resolverá os problemas econômicos do nosso planeta. Acabará com a fome na África, a gasolina vai ficar bem barata. Mas quem não estiver acordado, de mãos dadas com este concílio, essa união de igrejas e política e o monetarismo, não vai poder negociar. Eles vão dizer, eu quero vender, você tem dinheiro para me pagar e você não vai ter o cartão ou a moeda digital e você vai ficar de mãos atadas, sem poder negociar com as coisas. E haverá perseguição, porque a única forma que se levanta contra este concílio mundial, a única igreja, as únicas pessoas que têm coragem de falar algo contra isso, somos nós. Nenhuma outra igreja. As outras igrejas já estão acordadas em seu batismo trino. E se você ouvir a proposta de união, é maravilhoso. Você imagina, vai acabar com as guerras no mundo, sem diferenças religiosas. Os muçulmanos e os judeus vão dar as mãos e Roma vai fazer um acordo junto com os judeus. Veja, os judeus têm dinheiro e Roma também. Então, eles unindo os seus laços econômicos, eles podem bancar uma moeda única para o mundo todo. E desta forma, entrelaça tudo. Aparentemente é muito bom. Mas haverá duas testemunhas incomodando. E quem ficou para trás e vê aquilo, sabe que deve dar testemunho com sua vida. E ficar do lado daquelas duas testemunhas. E estas duas testemunhas, não vai ser o mundo que vai aplaudir eles, não. Eles vão ficar contra o mundo. Toda a organização mundial estará contra eles. Eles serão tomados como terroristas. E você, que eu não quero falar assim, irmãos. Ninguém vai ficar daqui, eu não quero que ninguém fique. Todos nós vamos. Mas quem ficar, aqueles de fora que ficarem e conhecem a palavra, serão tomados como terroristas também. E pessoas que conhecem vão dizer, aquele lá é um branista. Há muitos braços da nossa mensagem, pessoas que creem de muitas formas no irmão Brana, mas quando chegar esse tempo, irmão, quem crê no irmão Brana é tudo farinha do mesmo saco. Aquele lá é um branista. Persegue ele. Ele falava essas coisas. E aí se entregarão uns aos outros. E será grande tribulação, será aflição. Misericórdia. E isso vai durar esses 3 anos e meio. E será grande a tribulação. E Deus não estará tratando com o povo gentil. Estará tratando com os judeus. E os judeus que Deus está tratando, tem seu número. São 144 mil. Mas veja, todos os que têm um nome no livro da vida, Deus chamará. E eles ouvirão. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E Jesus disse, a única coisa que temos de fazer é dar um chamado de ovelha. Bodes não a conhecem, notem, mas veja o chamado de ovelha. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Por quê? O que é a voz? Quero lhe dizer o que é uma voz. Uma voz é um sinal espiritual. Sabe o que é um sinal espiritual? É o selo do Espírito Santo. Aqueles que foram assinalados com a marca de Cristo. Ele está nos marcando nesta noite. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. E quando estas coisas que deverão estar acontecendo nos últimos dias, as ovelhas de Deus conhecerão isso. Sim, Senhor, está vendo? Elas a conhecem. As minhas ovelhas me conhecem. Está vendo? De modo nenhum seguirão o estranho. Não seguem esses estranhos. Tem de ser um sinal vindicado do dia
e elas o veem. Agora note, aqueles judeus que são predestinados, assim como vocês são predestinados e ouviram a voz e creram e receberam o Espírito Santo, eles vão ouvir duas testemunhas. E a mensagem daquelas testemunhas será semelhante a João Batista na margem do Jordão, condenação. Mas eles vão ouvir e crerão, e são profetas. E profetas, vocês sabem, é a boca de Deus. Amém? E estes profetas, eles vão desencadear este sexto selo. Que é isso? O que pode trazer essas coisas, exceto a palavra? Eles podem fazer com a natureza conforme queiram. Aqui está, são eles os que causam estes sextos selos. Eles tiram a cobertura e o abrem. É o poder de Deus para interromper a natureza. Veja, o sexto selo é uma interrupção completa da natureza. Entendem agora? A congregação diz amém. Aí está o selo. Quem faz isso? São os profetas. O outro lado do arrebatamento, depois do arrebatamento. Com o poder de Deus, a palavra de Deus, eles simplesmente condenam a natureza. Eles podem enviar terremotos, transformar a lua em sangue, o sol pode se pôr ou qualquer outra coisa ao seu comando. Amém? Aí está, está vendo? Está vendo como os selos se abriram lá na era da igreja, como mostrou os mártires. E agora aqui estão estes dois profetas, aqui de pé, com a palavra de Deus, para fazerem com que a natureza, qualquer coisa que queiram, estremecem a terra, e isto mostra exatamente quem faz isso, são Moisés e Elias, porque lá está o ministério deles personificado novamente, são ambos os homens. Ó que coisa, vocês enxergaram agora? A congregação diz amém. Estão vendo o que é o sexto selo? São esses profetas. Agora notem, não deixe isso sufocá-los, mas observem, quem abriu esse selo? Profetas. Estão vendo? Amém? Aí está. Ó, estamos vivendo no dia da águia, irmão. Cabeça erguida entre as nuvens. Eles abriram este selo. Eles têm poder para fazê-lo. Amém? Aí está o sexto selo abrindo-se. Está vendo? Eu quero ler uma escritura. Está em Apocalipse 11. Para confirmar isso. No 3. Darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Nós fizemos a conta no outro culto, dá os 3 anos e meio, no calendário dos judeus, judaico. Estas são as duas oliveiras, e os dois castiçais que estão diante de Deus na terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá de sua boca, e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E têm poder para as águas, para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. O Brando explica isso, ele diz, não é que vai sair chamas de fogo da sua boca. Mas veja, o poder da palavra falada, a palavra de Deus, o Espírito Santo, é fogo. E eles têm poder para lançar a palavra falada. Eles têm poder para mudar a natureza, para lançar as pragas. E eles têm experiências, porque já fizeram isto. Veja Elias no Monte Carmelo, quando aqueles soldados vinham para tomá-lo, para tirar de lá, ele simplesmente falava a palavra e fogo caía do céu e consumia eles. Assim foi 50 e 50 e 50, até que o último pediu misericórdia e pediu para não morrer. Aí ele parou. Eles sabem como fazer isso, eles têm experiência, eles têm esse poder.
E Deus dá este poder a eles para a grande tribulação. Agora eu quero que você perceba uma coisa. Nós não estamos contra a grande tribulação, porque é obra de Deus. Se eu fosse judeu e estivesse lá, estaria tudo bem para mim. Deus me guardaria. Vocês entendem? Agora olha as outras igrejas que elas fazem. Colocam políticos no plenário para criar leis para fugir da grande tribulação. Estocam alimento para fugir da grande tribulação. Você não tem que ter medo. Nós estamos do lado de Cristo. Nós estamos a favor de Cristo. E a grande tribulação é uma obra do Senhor Jesus Cristo. Então você não tem que ter medo. Por quê? Porque você sabe que não estará aqui. Se você tem medo é porque você tem medo de ficar. E tem dúvida se tem o Espírito Santo ou não. Agora, quando você tem o Espírito Santo, você não tem medo. Você sabe aonde você pertence. Você sabe aonde você vai estar. E nós vamos estar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Estaremos na glória, na Nova Jerusalém. Deus está tratando com os judeus, mas a noiva está no palácio. Oh, que gozo, que alegria! 1000 anos nas bodas do Cordeiro. Quer algo melhor do que isso? Deixe que a tribulação venha para o ímpio. Você não é ímpio. Mas isso é para nos pôr a mão na consciência e olhar para as nossas vidas e saber como estamos conduzindo as coisas e ter preocupação de chegar lá. Não é hora de brincar. Não é hora, irmãos. É a hora do 6º selo. Muito breve estar se abrindo. E quando se abrir, ó que coisa. Termina. A noiva já saiu. A rainha já foi ocupar o seu lugar. Ela está casada agora com o rei. E quando isso estiver acontecendo, e o remanescente de Israel está selado e pronto para ir, então a natureza se solta. E o que temos? Note, o último versículo do 6º selo aberto. Os que tinham zombado da pregação da palavra vindicada do Deus vivo, quando esses profetas se achavam ali e realizaram milagres, escurecendo o sol e tudo mais, e no decorrer de toda a era, veja, eles clamaram aos rochedos e aos montes para escondê-los. Veja, para escondê-los da palavra de que havia rido, porque o viram vir. Escondei-nos da ira do Cordeiro. Ele é a palavra, está vendo? Eles haviam rido da palavra. E aqui estava a palavra encarnada, e haviam zombado dela, rido. Deles, zombando deles, e a palavra encarnada desceu. Por que não se arrependeram? Eles não podiam. Era tarde demais então. Assim eles sabiam disso, do castigo, e eles ouviram eles tinham se assentado em reuniões com esta e sabiam a respeito. E sabiam que as coisas que aqueles profetas tinham predito estavam frente a frente com eles, e aquilo que tinham rejeitado, eles tinham rejeitado a misericórdia pela última vez. E quando se rejeita a misericórdia, não sobra nada exceto o juízo. Quando se rejeita a misericórdia, imagine só. E ali estavam eles, não tinham nenhum lugar para ir, nenhum esconderijo. E a Bíblia disse que aqui que eles clamaram. Clamaram aos rochedos e aos montes para caírem sobre nós, para esconder-nos da ira do Cordeiro. Eles tentaram se arrepender, mas o Cordeiro já tinha vindo para requerer os seus. Veja, e clamaram aos rochedos e ao monte, e oraram,
mas as orações foram tardias demais. Você sabe por que oração funciona? Porque é azeite de reserva, há azeite para ser queimado, há Espírito Santo para responder. E as orações são queimadas e chegam como um perfume na presença de Deus. Porque aqui há o Espírito Santo para responder. Você pode orar, orar e orar depois do arrebatamento. E vai ser como estar falando com uma porta. E eu lhes digo, certa manhã, quando Jesus e sua noiva voltarem para a terra, haverá um paraíso de Deus lá. Isso, ó, que coisa! Aqueles velhos guerreiros da batalha descerem caminhando lá com seus amigos e estes queridos. Os hinos encherão o ar de hostes angelical. Ó, bem está meu servo bom e fiel. Entra nas alegrias do Senhor que te foram preparadas, como devias ter tido lá atrás, antes de Eva começar a rolar a bola do pecado. Sim, o sexto selo vai fazer algo. Sim, Senhor. Verdadeiramente, o mundo todo, com dores, está gemendo pela era do milênio. Amém? Vamos pôr de pé, irmãos. Terminando, então, essa etapa dos 3 anos e meio, Jesus vem para tratar com os judeus, Ele mesmo. Mas o mundo estará transformado já. E muitas pessoas já terão morrido e partido. Mas haverá os remanescentes judeus. E com eles, Deus nesta terra começará um novo reino. Um novo reino de paz, que durará 1000 anos, chamado milênio. Mas graças a Deus, a noiva, eu não sei quanto tempo passará na eternidade, talvez seja apenas um dia. Mas estaremos com Ele. E nada vai importar mais. Nada vai importar mais. Como aquela parábola das 10 virgens, as prudentes ouviram o clamor. Eis o noivo. Eis o noivo. Esta pregação, que é pregada neste tabernáculo, todo domingo, toda quarta-feira. Eis o noivo, prepara-se. Prepara-se para o arrebatamento. É como aquela história no Velho Oeste, da prima órfã. Era uma menininha que ficou órfã e foi morar com um tio numa fazenda, e lá tinha as primas delas. Umas jovens moças bonitas e todas modernas. E o seu tio era o capataz daquela fazenda, um empregado-chefe. Mas então veio uma notícia, que o filho do dono da fazenda, daquela grande companhia de fazendas, viria ali procurando uma noiva. E ele chega, eles preparam uma grande festa, talvez um grande baile. E elas preparam suas roupas, seus grandes vestidos, e se embelezam todas. Mas aquele jovem estava farto dessas coisas. Ele estava procurando uma noiva que tivesse um caráter. E quando ele sai para tomar um ar naquela noite, ele vê uma pobre moça, descalça, com uma bacia cheia de louças, que estava levando para jogar água fora. Então ele se aproxima dela e começa a conversar. Ela sabia quem ele era. Ela já ouvia falar dele, mas as outras não podiam sujar as mãos, então ela tinha que trabalhar. Mas ele começa a falar com ela e dizer: eu não tinha te visto, eu não tinha te notado ainda, mas estou feliz agora, porque eu vim para cá com um propósito. Eu vim para encontrar uma mulher, uma esposa para me casar. E eu estou buscando um caráter. E eu vejo esse caráter em ti. Você quer se casar comigo? Ela levou um susto. Ele prometendo casar-se com ela.
E ela aceitou. E ele disse: olha, daqui 1 ano eu vou voltar. Esteja preparada, esteja pronta. Então terminou aquelas festanças, ele foi embora. E ela começou a economizar do seu trabalho, talvez guardando, vamos falar assim, R$1 por dia. Ela fez seu vestido, comprou a sua roupa, costurou e fez o seu vestido de noiva. E aquelas primas descobriram e começaram a zombar dela. Você acha que ele não nos escolheu? Que somos ricas, bonitas e de nada temos falta? Vai escolher você? E elas riram, zombaram dela. Mas ela permaneceu firme, porque ela disse: ele disse para mim que vinha me buscar. E então chegou o dia, ela preparou sua mala e foi para frente da porteira. E elas viram aquilo, então aí sim que riram dela. Pegaram suas mãos em volta e fizeram uma ciranda, gritando: tola, 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 tola. Ó, irmãos, ela pode ter chorado, mas ela permaneceu ali em pé, vestida com suas roupas nupciais, a pequena noivinha. Então o tempo foi chegando, e talvez faltasse 5 minutos para a hora marcada. Talvez você possa imaginar a angústia dessa moça. O tempo final, a hora final. 3 minutos para meia-noite. Por que não 3 minutos e meio? Lá na estrada a poeira levantou e vinha vindo aquela carruagem. Ali ele apenas parou, abriu a porta, estendeu sua mão. Ela entrou para dentro e seguiram viagem. É um quadro perfeito do arrebatamento. Esteja preparado com suas malas prontas, com suas vestes em mãos, com bastante do Espírito Santo. Podemos falar demais, cantar demais, mas orar nunca é demais. Porque é orando que você pede por Ele, é orando que você recebe dEle, e Ele se derrama sobre nós. Não temos nada de especial. Uma prima pobre, mas que creu na palavra dEle.